Olá, tudo bem? Eu sou a enfermeira Camila Oliveira e aqui nesse perfil, nesse canal, eu falo de tratamento de feridas, falo também de prevenção de feridas. E agora, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre a indicação de coberturas para o tratamento de feridas. Você tem dúvida de como indicar a cobertura ideal que vai realmente levar a sua ferida para a cicatrização total? Eu te confesso que quando eu comecei a tratar feridas, eu tinha muita dúvida com relação à cobertura que eu ia colocar ali na ferida, tá? E parte desse processo se dá através do quê? Você precisa aprender a avaliar uma ferida para que isso te traga uma linha de raciocínio para você então prescrever a cobertura ideal ou o correlato ideal que a sua ferida naquele momento precisa, tá? Só para a gente alinhar algo aqui, o processo de cicatrização ele é fisiológico. Então, quando a gente fala de utilizar coberturas, correlatos, a gente está acelerando esse processo de cicatrização, tá bom? Eu separei aqui 5 pontos que eu acredito que são, assim, fundamentais para que então você escolha a melhor cobertura ou o melhor correlato para essa ferida. O primeiro ponto é o quê? Avaliar essa ferida e identificar se nessa ferida você tem tecidos inviáveis. Então aqui é uma necrose coagulativa, tá? Essa necrose coagulativa, ela é o quê? Um tecido morto que precisa ser removido. E aqui eu tenho um esfacelo, que também é um tecido morto, porém é um tecido mais úmido, tá? Depois disso, você precisa identificar como é que está a borda dessa ferida, tá? Precisa remodelar essa borda, precisa proteger essa borda. Depois, controle de carga microbiana. Então, você precisa avaliar, identificar sinais de infecção no local, sinais também de biofilme e então traçar ali a melhor estratégia para controlar a carga microbiana do leito. Gerenciamento de exudato. Gente, isso é fundamental. Quando a gente olha para uma ferida, eu preciso saber se essa ferida tem excesso de umidade, ela tem muito exudato, ou se ela tem pouco exudato, porque nem o muito e nem o pouco é ideal. Porque a ferida precisa, tá? E aqui é o último ponto que eu avalio, um meio úmido ideal, tá? Então a gente precisa sempre pensar assim: não pode faltar umidade, mas também eu não posso ter umidade em excesso no leito da ferida. O que é essa umidade em excesso? É o excesso de exudato, tá? Se eu tenho excesso de exudato nessa ferida, esse exudato vai acabar o quê? Macerando a minha borda, vai acabar levando umidade excessiva para essa borda, daí essa borda não vai contrair. Sempre vou relembrar aqui com você: a cicatrização acontece de baixo para cima e das bordas para o centro. Então é muito importante avaliar esses pontos, tá? Então, sempre que eu estou diante de uma ferida, eu olho para ela e eu faço essas 5 perguntinhas para mim: como que tá o desbridamento? Preciso fazer, não preciso? Como é que está a borda da minha ferida? Tem que remodelar? Preciso proteger? Carga microbiana, como é que tá a carga microbiana no leito dessa ferida? O exudato é um ponto assim extremamente importante para você definir qual cobertura você vai utilizar, e o meio úmido ideal. Só para a gente aqui trazer como exemplo, para a gente finalizar esse vídeo aqui. Se eu tenho uma necrose coagulativa, eu tô falando de um leito seco. Se eu tenho um leito seco, eu preciso levar umidade, tá? Se eu levo umidade, eu preciso levar uma umidade que também favoreça o desbridamento otolítico no leito dessa ferida. Por exemplo, um hidrogel, tá? Aqui eu tô falando de um esfacelo. Então eu tenho um esfacelo no leito da minha ferida e esse esfacelo ele tá úmido, ele tá com muito exudato. Aqui eu tenho um leito úmido e essa umidade está em excesso. Então o que eu preciso colocar aqui? Eu preciso utilizar uma cobertura que seja absorvente, que promova a absorção nesse leito, tá? E também preciso o quê? Proteger essa borda para não ter perigo dessa maceração, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esses 5 pontos venham te trazer clareza para que você consiga ali então prescrever a melhor cobertura de acordo com a necessidade que a sua ferida se encontra, tá bom? Até o próximo vídeo, agradeço muito, de você ter assistido até aqui. Então vou te pedir uma coisa: já curte esse vídeo, deixa o seu comentário e se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve aqui no canal.